Pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de estruturas metálicas, que abordaremos o dimensionamento segundo a NBR 8800. Né? Bom, a aplicabilidade desse curso, decorrente da aplicabilidade da própria norma que a gente vai utilizar, é o projeto e execução de estruturas de aço de edifícios, podem ser edifícios habitacionais, comerciais, industriais e de uso público, no caso de repartições públicas, né? Não se aplica a outros tipos de estrutura, como plataformas offshore, torres de transmissão, etc. E aborda perfis laminados, que são feitos, né, em siderúrgicas pelo processo de laminação, e soldados não híbridos, né, que são feitos a partir da soldagem de chapas. Essas chapas, sim, feitas por laminação, tá, nas siderúrgicas, mas os perfis soldados, né, feitos a partir da soldagem dessas chapas. Aí formando perfis de alguns tipos, né, principalmente perfil I. Bom, vamos falar aqui das vantagens e desvantagens da estrutura metálica, né, em que a gente costuma comparar principalmente as estruturas de concreto armado. É claro que nesse caso não há uma conclusão global, né? Quem trabalha com estrutura metálica tende a defender o seu ponto de vista, e quem trabalha com o concreto armado tende a apontar mais as vantagens do concreto armado, né? Então, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar artigos defendendo, né, que a estrutura metálica é melhor que a do concreto e vice-versa, né? Dependendo justamente de quem elaborou o artigo e dos seus interesses, tá? Bom, mas em todos os casos, né, e de tipo de estruturas, a estrutura metálica tem vantagens e desvantagens, tanto relacionadas aos materiais, quanto relacionadas com a mão de obra, né? Em relação às vantagens, a gente pode destacar a fabricação precisa e com controle de qualidade, já que é um material, né, feito numa indústria, numa siderúrgica, mesmo que sejam perfis de chapas, né, soldadas, as chapas são feitas em siderúrgica, né? Então você tem um controle de qualidade maior do que geralmente ocorre na execução de estruturas de concreto, tá certo? E não é à toa que o coeficiente de segurança, né, de redução da resistência do aço costuma ser menor que o do concreto armado, né, justamente por conta desse controle de qualidade. Então, um desvio padrão menor nas resistências e tudo mais, tá? Outra vantagem é a execução das obras de forma mais rápida e limpa, né? Você pode, inclusive, preparar toda a estrutura num local e levar só para montagem no canteiro, no local final. Então, isso também pode ser feito no caso de concreto pré-moldado ou pré-fabricado, né? Mas é uma vantagem tradicional das estruturas de metálicas, né? Em relação ao concreto armado, fazendo essa ressalva para estruturas pré-moldadas e pré-fabricadas, né? Ela tem a vantagem de possibilidade de desmontagem e reaproveitamento, algo que é praticamente impossível em estruturas de concreto, tá? Claro que essa desmontagem e reaproveitamento ela é mais efetiva se você utilizar conexões parafusadas, né, as ligações parafusadas, do que as ligações soldadas, né? Tá certo? Então, se houver interesse na possibilidade da desmontagem e reaproveitamento, é recomendável que sejam usadas ligações parafusadas, tá? Bom, em relação às desvantagens, né, ela necessita mão de obra mais especializada, que é no caso do concreto armado, ok? Então, você já são operários, né, com formação na área de estruturas metálicas, seja para execução das soldas, execução dos cortes e perfis, execução da própria ligação parafusada, que muitas vezes também não dispensa um pouco de solda, né? Então a mão de obra costuma ser mais especializada e, consequentemente, mais cara. Mas, por outro lado, né, como a estrutura metálica ela é mais rápida na sua execução, essa mão de obra mais cara costuma ser utilizada por menos tempo, ok? Tá?
Uma desvantagem também é a limitação aos perfis disponíveis no mercado, né? Então, a forma da sua estrutura ela vai estar limitada a esses perfis, né? É uma desvantagem em relação ao caso do concreto armado, que você pode moldar, né, nas formas o perfil estrutural de acordo com a sua vantagem. Então, a estrutura metálica você acaba tendo menos liberdade arquitetônica do que no caso do concreto armado, né? E no caso de agressividade do ambiente, ela também necessita de proteção contra a oxidação, o que também, de certa forma, ocorre no concreto armado, né? A proteção é feita de maneira distinta, né? No caso das estruturas metálicas com pinturas especiais, no caso do concreto armado com recobrimento, né, adequado, mas não deixa de ser uma desvantagem, né? Ok? Bom, os tipos de produtos. Então, nós temos os produtos siderúrgicos, né, que são os perfis laminados, barras e chapas, e os produtos metalúrgicos, que são os soldados e de chapa dobrada. Bom, como eu falei, a gente vai se concentrar na NBR 8800, tá? Que foca em estruturas de maior porte, tá? Que não se aplica, no caso, a chapa dobrada. Para a chapa dobrada se aplica outra norma, que é a NBR, né? Que a gente vai ver daqui a pouco, tá? E não será objeto aqui do estudo nesse curso. Mas quem aprender a dimensionar de acordo com a NBR 8800 não vai ter dificuldade em utilizar a NBR 14762, que é o dimensionamento de estruturas com perfil de chapa dobrada. Tá certo? Muito bem. Temos aí alguns exemplos de produtos siderúrgicos, né? Então, temos aí as barras, as chapas, o laminado, né? Então, repara que um perfil laminado, que o diferencia claramente de um perfil de chapas soldadas, né? Perfis soldados, justamente aqueles cantos arredondados, né? Então, repara na ligação entre a alma e a mesa, você tem, né, claramente um contorno arredondado, né? Não é aquela quina viva, vamos dizer assim, tá? Mesma coisa você pode verificar na cantoneira que está aí embaixo do lado direito, né? Você tem aquele canto interno arredondado. Isso porque na laminação, né, você tem uma peça retangular de aço, né, em que os rolos de laminação vão desbastando a peça, ok? E no final sobram esses cantos arredondados, ok? Muito bem. Temos aí nos perfis metalúrgicos, então, alguns perfis, né, soldados, né? E ali na figura parece que o canto é arredondado, mas não é. Ali, aquele triângulozinho, na realidade, são soldas aplicadas, né, nas chapas, tá? Então, você tem aqui uma definição também de perfil CS, que é a coluna soldada, perfil CVS, coluna viga soldada e perfil VS, viga soldada. São aqueles que definem uma faixa de aplicação melhor para cada tipo de perfil em função da relação entre a altura do perfil, tá, e a largura da mesa, né? Então, os perfis, vamos chamar assim, mais robustos, mais gordinhos, né, sendo aplicados mais para colunas, até porque ele terá inércia maior nas duas direções, né? E os perfis mais finos, como o perfil I, aplicado mais a vigas, em que você necessita ter uma resistência maior, uma inércia maior em relação a um dos eixos, apenas, né? Tá certo? Mas essa é uma classificação também, como se diz, arbitrária, né? Se não existe uma regra e não há nada que proíba que você utilize um tipo de perfil, como por exemplo, perfil CS não é proibido ser usado como viga. Mesma coisa, não há nada que proíba um perfil VS ser usado como coluna, tá? Apenas você vai ter que levar em conta que, por exemplo, se você vai utilizar um perfil VS, né, em relação a um dos eixos principais de inércia, que é o eixo passando pelo centro da alma, né, você vai ter uma rigidez, uma inércia muito menor do que aquela em relação ao eixo transversal à alma do perfil, tá? Mas essa é apenas uma convenção de classificação. Os perfis de chapa dobrada, né?
ou perfis também conhecidos como formados a frio, né? Como o próprio nome diz, a chapa ela é dobrada num processo, né, de conformação a frio, tá? E, então, ela tem algumas reduções de resistência, algumas características próprias, e esse tipo de dimensionamento com esses perfis não é coberto pela NBR 800, e sim pela NBR 14762, que eu já citei anteriormente, tá? Bom, nos tipos de análise estrutural, a gente tem a análise elástica, que é tradicionalmente realizada, né? Em que você considera os pequenos deslocamentos, pequenas deformações, né? Em que a análise é toda feita com base na geometria original da estrutura, certo? Geometria indeformada, né? E sem a consideração da formação de rótulas plásticas. Só que a NBR 8800, principalmente na análise de vigas, né? Na análise de resistência ao aumento fletor, ela considera a possibilidade de formação de rótulas plásticas, tá? Então, a norma, ela mesma aponta que você pode dimensionar a estrutura fazendo análise na fase elástica e mesmo considerando a formação de rótulas plásticas. Só que aí há uma limitação no valor máximo da resistência. Isso será visto, né, no capítulo 5 e no anexo correspondente, né, anexo G, correspondente à resistência ao aumento fletor, ok? Então, isso tudo será visto com calma, né? Normalmente, a maioria dos programas ainda faz a análise na fase elástica, tá certo? Porque a determinação dos esforços numa análise plástica requer uma análise não linear, né? Em algoritmos não lineares, que às vezes tem problema de convergência. Então, o que a maioria dos programas de análise estrutural faz, né? Mesmo aqueles programas, muitos deles fazem a verificação de estruturas metálicas, é justamente a determinação dos esforços, né, na fase, considerando a fase elástica, e a determinação da resistência, considerando uma possibilidade de análise plástica, que é principalmente a formação de rótulas plásticas, ok? Mas tudo a gente vai falar com mais detalhes ao longo do curso, né? Nos estados limites, a gente vai ter o estado limite último, que corresponde à ruptura parcial ou total da estrutura. A gente vai ver os capítulos 5 a 7 da NBR 8800, seus anexos, né? No caso, principalmente o anexo F e G, tá? Esses são conceitos que vocês já viram desde a resistência dos materiais, né? Então, o estado limite último tem a ver justamente com a ruptura parcial ou total da estrutura. Então, nesses capítulos, a gente vai aprender a determinar os esforços resistentes da estrutura, de cada elemento estrutural, né? E temos também o estado limite de utilização, quando a estrutura não se presta mais à finalidade para a qual foi projetada. Então, isso acontece principalmente quando você tem grandes deslocamentos ou grandes deformações, né? E para isso a norma trata no capítulo 8, no seu anexo C, ok? Muito bem. Algumas propriedades mecânicas dos materiais, né, definido no item 4529 da NBR 8800, nós temos o modo de elasticidade longitudinal, que é adotado como sendo 200 gigapascal, o coeficiente de Poisson para o ácido, definido como 0,3, o modo de elasticidade transversal, definido como 77 gigapascal, tá? E o coeficiente de dilatação térmica, como sendo 1,2 vezes 10 a menos 5 por grau centígrado. Bom, e esses valores estão de acordo até com a teoria da resistência de materiais. Lembrando que o módulo de elasticidade transversal é igual ao longitudinal dividido por 2 vezes 1 mais o Poisson. Se vocês colocarem na fórmula, vão verificar que o valor bate, a menos de uma aproximação, né, que é feita pela norma, tá certo? Ok? Muito bem. Os principais tipos de aço são MR 250, com tensão de escoamento de 250 MPa e ruptura de 400, e o AR 345, com tensão de escoamento de 345 MPa e ruptura de 485 MPa. Tá? Muito bem. E, desculpa aí, pessoal. Uma regra básica de dimensionamento, né? Segundo o item 4632 da NBR 8800, é que a solicitação de cálculo
em qualquer sessão, né? E aí você deve pegar a pior solicitação existente para os vários casos de carregamento, seja menor ou igual à resistência de cálculo. A resistência de cálculo, normalmente, ela é fixa, né? Para o perfil, tá? Mas a solicitação de cálculo, ela pode variar de uma seção a outra de um elemento estrutural. Então, você deve ter sempre que a solicitação seja inferior à resistência, ok? Considerando-se aí os devidos sinais, é claro, né? Essa equação poderia até ser colocada em módulo, né? Temos as solicitações de cálculo feitas através, né, de combinações das solicitações, né? Então, nós temos as combinações normais e aplicáveis às construções, que são dadas por essa fórmula que está presente em todas as normas de análise estrutural, tá? Você tem um somatório, né, das cargas permanentes, vezes o coeficiente de ponderação das cargas permanentes, mais dois somatórios referentes às cargas ou ações variáveis, sendo que você sempre vai definir uma carga variável principal, que é a chamada de Q1, que vai entrar ali no termo do meio, tá certo? E as outras ações variáveis, que serão chamadas secundárias, vão entrar no último termo, porque ali você vai ter também o coeficiente de combinação, φ, que vai dar uma redução. Então, quando você combina as várias ações variáveis, como elas não ocorrem simultaneamente, tá? Você coloca o coeficiente de ponderação a todas elas, mas na principal você não coloca esse coeficiente de combinação, né? O correto é você fazer as diversas combinações possíveis e pegar sempre o pior caso, tá? Muito bem. Nas combinações excepcionais, que são essas, né? Entram o efeito das ações excepcionais, que aparecem ali como é. Aí você não teria uma ação variável principal, todas as ações variáveis entrariam no último termo. Essas ações excepcionais seriam explosões, abalos sísmicos ou choques de veículos. Ou seja, ações com muito pouca probabilidade de ocorrência, certo? Ok? Em casos normais, né? Claro, se você estiver dimensionando um paiol de explosivos, aí você já não pode deixar de considerar sempre essa solicitação excepcional. Então, os coeficientes de ponderação, essa tabela é tirada da NBR 8800, né? Ok? Para as várias situações, né? Tanto ações permanentes como variáveis, tá? Então, temos lá grande variabilidade, pequena variabilidade das permanentes, as ações variáveis, recálculos diferenciais, variação de temperatura, ações decorrentes do uso e as demais ações variáveis, né? E os fatores de combinação para as diversas sobrecargas, né? Sobrecargas em pisos, bibliotecas, arquivos, oficinas e garagens, conteúdo de silos reservatórios, valor 0,75, né? Carga de equipamentos, incluindo pontes rolantes e sobrecargas em pisos diferentes dos anteriores, 0,65. Né? Pressão dinâmica do vento, 0,6. E variação de temperatura, 0,6. Então, como eu falei anteriormente, esse é o coeficiente de redução, que multiplica o de ponderação para as cargas variáveis consideradas secundárias e não a principal. Né? Na principal, então, não aparece esse fator de combinação. Ok? Muito bem. Então, o roteiro de cálculo vai ser sempre a determinação dos esforços na estrutura para cada combinação de carregamento, né? A verificação dos esforços segundo os critérios estabelecidos pela NBR 800. Considerar sempre que você tem que ter SD sobre RD, né? Ou seja, a solicitação de cálculo dividido pela resistência de cálculo menor ou igual a 1. Deve-se evitar chegar muito próximo do 1, né? Ok? E também evitar um SD por RD muito baixo, porque isso geraria uma estrutura antieconômica, certo? É claro que muitas vezes você tem uma estrutura em que os perfis são padronizados, né? Então, às vezes você tem lá uma treliça de cobertura que você não... Todas as barras serão iguais, até para facilitar a montagem, compra, né? Então, fatalmente, você vai ter alguma com SD sobre RD muito baixo. Mas aí o que você tem que evitar é que as mais solicitadas tenham essa razão muito baixa, entendeu? Né? Então, elas serão consideradas antieconômicas quanto as mais solicitadas tiverem uma relação entre a solicitação de cálculo e a resistente muito baixa.
abaixo, por exemplo, de 0,6, né? Isso também é um valor que não é definido pela norma, tá? É um critério que será estabelecido pelo projetista, ok? A questão de ser menor ou igual a 1 é claro, porque senão você tem a ruptura, né? Mas a questão do valor muito baixo para considerar como antieconômica, tem gente que considera 0,7, outros consideram 0,6 e por aí vai, certo? A gente encerra por aqui a nossa primeira aula dessa disciplina de estruturas metálicas. Fico à disposição de vocês para quaisquer dúvidas, tá? E então, até a nossa próxima aula